Começou o júri popular dos acusados pelo desaparecimento e morte da ex-secretária da APAI, Cláudia Lobo. Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista são acusados de matar a ex-secretária. Corpo de idoso desaparecido em Presidente Prudente é localizado. A polícia agora investiga a causa da morte. Em Rio Preto, mulher é vítima de tentativa de feminicídio pelo marido. Ela recebeu golpes de faca do companheiro na frente dos filhos. E em Botucatu, a polícia interdita depósito de bebidas e apreende 15 mil garrafas vazias de bebidas alcoólicas. Eu sou Luci Castro e te faço companhia a partir de agora. Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na tela da Band. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à quinta-feira, 9 de outubro, agora 1h48. A gente vai começar a edição de hoje falando do júri popular do ex-presidente da APAI de Bauru, Roberto Franceschetti Filho, e também do funcionário da entidade, Dilomar Batista. Eles são réus no processo que investiga o desaparecimento e também o assassinato da ex-secretária da instituição, Cláudia Lobo. Esse júri popular começou hoje pela manhã e quem está por lá desde as primeiras horas do dia acompanhando tudo é a repórter Larissa Fontanese. Lari está aqui inclusive ao vivo em frente do fórum. Lari, pausa para o almoço, mas o que a gente já tem de informação nessas primeiras horas aí desse júri popular? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Luci, boa tarde a você e a todos que nos assistem. Exatamente, eu falo ao vivo aqui do Fórum de Bauru, porque começou hoje cedo, por volta das 9 da manhã, o julgamento do caso Cláudia Lobo. Roberto Franceschetti Filho e Dilomar Batista são réus neste processo que trata sobre o desaparecimento. E para a polícia, Cláudia Regina da Rocha Lobo foi morta pelo ex-presidente da APAI de Bauru no dia 6 de agosto do ano passado. O Roberto Franceschetti Filho estava preso em Guarulhos e ele foi transferido aqui para Bauru, então, para o julgamento, para o júri popular. E hoje cedo ele chegou aqui, então, para o julgamento. Eu estive aqui no Fórum de Bauru desde as primeiras horas do dia, acompanhando a movimentação que era bem intensa, inclusive de vários estudantes de direito que se reuniram aqui em frente ao fórum para acompanhar este júri popular. Posteriormente, os advogados foram chegando por aqui. O primeiro a chegar foi o Dr. Alisson Caride, que é o assistente de acusação, e ele também faz parte da defesa da família de Cláudia Lobo. Então, ele foi o primeiro advogado a chegar aqui no Fórum de Bauru. Nós conversamos com ele e ele falou um pouco, então, sobre qual era a expectativa para esse dia, então, de julgamento. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Para nós, há provas suficientes de que Cláudia Lobo foi assassinada, morreu no dia 6 de agosto, elementos, inclusive, colhidos pela perícia, exames periciais, que demonstram que Cláudia Lobo foi assassinada. Doutora Letícia, está preparada para enfrentar, para escutar? É uma situação, obviamente, para ela muito difícil, né? A gente tem essa consciência. No entanto, sim, a expectativa maior dela agora é que haja responsabilização pela morte da mãe dela. Lembrando que Letícia é a filha de Cláudia Lobo e ela também está presente hoje aqui no Fórum de Bauru. Ela faz parte, então, do rol de acusações. Mas antes, eu preciso falar também que nós conversamos com o doutor Tiago Tesani, ele que faz parte, ele que é advogado do Dilomar Batista, que é apontado pela polícia. O Dilomar Batista, então, teria queimado o corpo de Cláudia a pedido do Roberto Franceschetti Filho. Ele é réu confesso, no caso, ele já confessou que teria participado, então, queimando o corpo de Cláudia Lobo a pedido do Roberto Franceschetti. Vamos ouvir um trecho também da entrevista com o Dr. Tiago. Dilomar, ele é confesso tanto na fraude processual quanto na ocultação de cadáver. Então, a tese da defesa
é que ele teve uma coação moral irresistível pelas várias ameaças que o Roberto fez à sua família, à sua integridade física, né? Isso é comprovado nos autos através de várias mensagens, de trocas de mensagem, até do posicionamento dos carros próximo à casa do Dilomar. Então que ele não tinha outro meio de agir que não obedecer ao Roberto naquele momento. Então é isso que nós vamos buscar, a absolvição dele. Dilomar Batista, que é réu confesso do caso, também chegou aqui hoje no Fórum de Bauru, poucos minutos antes de começar o julgamento. Ele que não conversou com a imprensa, nem respondeu nenhum tipo de pergunta. Igualmente, a Letícia Lobo, que chegou por aqui e também não respondeu nenhum questionamento feito pela imprensa. Já o Roberto Francischetti, que está preso desde o dia 15 de agosto do ano passado, chegou aqui, ele chegou escoltado, né, pela polícia, e ele entrou pelas portas, não por essa aqui onde falamos ao vivo, né, porque ele está preso, chegou acompanhado e ele entrou para o fórum. A audiência começou por volta das 9 horas da manhã e, Luci, às 9h15, a primeira pessoa a entrar foi o Dilomar Batista. Já às 9h18 da manhã, Roberto Francischetti Filho entrou chorando, com a cabeça baixa, escoltado com 2 policiais. Ele está visivelmente bem magro, bem diferente de quando ele foi preso. Chegou e ele se manteve chorando durante as primeiras horas ali desse julgamento. Luci, primeira parte desse julgamento, como é que foi? Primeira pessoa que foi ouvida, né, faz parte do rol de acusações, que foi o Dr. Cledson Luiz do Nascimento. Ele que é advogado, ele que é o advogado que está à frente das investigações desde o começo, e ele aponta o Roberto Francischetti Filho como o assassino de Cláudia Lobo e apontou também que o Dilomar Batista ajudou o Roberto a queimar o corpo de Cláudia. Logo em seguida, a segunda pessoa a ser ouvida foi o investigador da Polícia Civil, o Danilo, que também manteve essa mesma versão da Polícia Civil. Depois, o Dr. Glaucio Eduardo Stocco foi o terceiro a ser ouvido. Esse delegado, Luci, ele está à frente das investigações que trata sobre o esquema milionário de desvios de dinheiro da APAI de Bauru, mas neste julgamento ele falou então sobre o desaparecimento e morte da ex-secretária executiva da APAI de Bauru. A quarta pessoa que foi ouvida foi a Letícia Lobo, ela que não se manifestou para a imprensa em momento algum, por isso que o depoimento dela era o mais aguardado de todos, e ela mais uma vez, né, falou para o juiz que a mãe dela está morta e que teria sido morta então pelo ex-presidente da APAI de Bauru. Luci, só uma coisa que eu também havia esquecido de mencionar aqui: o júri popular é composto por 3 homens e 4 mulheres. É claro que nós não podemos aqui divulgar a identidade dessas pessoas, mas o que nós podemos trazer aqui para vocês, que são 3 homens e 4 mulheres. O Dr. Cledson começou a falar por volta das 9h55 da manhã. Ele deu bastante clareza de detalhes sobre todo o caso, sobre todas as investigações, e se manteve ali falando que a todo momento realmente o Roberto Francischetti Filho, ele matou Cláudia Lobo no dia em que ela desapareceu, no dia 6 de agosto do ano passado. Isso já completou um ano, há pouco tempo atrás, e a expectativa aqui segue muito intensa, inclusive do rol de acusações. A única pessoa que falta ser ouvida é uma mulher que chama Jéssica Pirota, ela que é funcionária da APAI de Bauru e também deve prestar depoimentos aí importantes para esse caso. A expectativa é que esse julgamento siga até amanhã. Acredito eu que não vai dar tempo de terminar tudo hoje, mas a expectativa é essa, Luci. Bastante movimentação aqui no Fórum de Bauru. Neste momento está acontecendo a pausa para o almoço e o julgamento deve retornar então a partir das 3 horas da tarde. A gente continua por aqui acompanhando todas as informações, Luci. Lara, então, que segue ao vivo no Fórum de Bauru, trouxe aí pra gente praticamente todas as informações, Lari. Até iria te fazer uma pergunta, mas você já acabou nos respondendo já com relação ao horário, o retorno, né, desse julgamento, bem adiantado, inclusive, né, já ouviu praticamente
Quase todas as testemunhas, faltando apenas uma testemunha, a gente acredita que pelo menos até amanhã, né? Foram 2 dias dedicados então a esse julgamento, hoje e amanhã. A gente acredita então que amanhã a gente possa ter então uma sentença aí do que, né, vai acontecer. Tudo caminha, né, para acusação, até porque temos um réu confesso. O Dilomar, ele confessa que a Cláudia foi queimada, foi morta e queimada. Então, um julgamento aí que acontece desde as 9 horas da manhã. A Lari está lá acompanhando, claro, né, tem todo um trâmite para poder acompanhar esse tipo de júri. E a gente segue acompanhando, Lari. Obviamente, você vai trazer ao longo dos nossos telejornais. Bom trabalho para você. A Lari, então, lá do Fórum de Bauru, onde acontece esse julgamento aí com relação ao caso da ex-secretária da PAI, Cláudia Lobo, um caso que ganhou repercussão nacional, envolvendo o assassinato, então, dessa ex-secretária, mas também o desvio milionário da PAI. O júri hoje é para julgar aí se eles são ou não acusados aí pela morte da ex-secretária. A gente vai acompanhando, então, nos nossos telejornais. E, olha, infelizmente, o corpo do idoso que desapareceu após sair para caminhar foi encontrado aqui em Presidente Prudente. Ele desapareceu no último domingo. Laís vai chegar ao vivo aqui com a gente, porque, Laís, teve toda uma mobilização nas redes sociais. Era uma pessoa muito querida, principalmente, ontem a gente falou aqui, né, principalmente na zona leste da cidade, tinha estabelecimento comercial e, infelizmente, ontem, no começo da noite, a notícia que a gente já imaginava que poderia acontecer, né? A polícia, então, localizou o corpo do senhor Cleuso Zanuto, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Luci, excelente tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Boa Tarde Paulista. Exatamente, uma notícia triste, né? Várias pessoas se mobilizaram aí, né, em busca desse homem que estava desaparecido desde o último domingo, pela manhã, né, quando ele deixou a casa dele ali na Vila Industrial e saiu para caminhar no Parque do Povo. Ele não retornou para casa, né? Na segunda-feira, a filha já fez um boletim de ocorrência e também já começou a compartilhar nas redes sociais aí, né, sobre o desaparecimento. A gente mostrou aqui ontem algumas imagens de câmeras de segurança que mostraram esse idoso caminhando aí nas imediações da Avenida Brasil e, infelizmente, no final da tarde de ontem, né, a polícia encontrou então o corpo desse idoso que estava na Vila Nova, ali em uma localização próximo à linha férrea. O corpo, Luci, já estava em estado de decomposição e não foi possível, nesse primeiro momento, identificar se havia marcas de violência. A família fez o reconhecimento, né, do corpo e o caso foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Idoso, onde agora será instaurado um inquérito policial para apurar a causa da morte. Dr. Celso Marques, que é o delegado responsável por esse caso, afirmou que parece que esse idoso ele já possuía alguns problemas relacionados a esquecimento, que pode estar ligado aí, né, ao seu sumiço, a não volta para casa e também a causa da morte. A investigação inicial para apurar a causa da morte já tem início, né, após o laudo do IML, mas o delegado responsável pelo caso acredita aí que não tenha havido roubo ou violência, já que o celular desse idoso, Luci, foi encontrado junto ao corpo dele, né? A filha falou que ele tinha um celular, ele andava com o celular, mas desde domingo ele não atendia as ligações. Então esse celular estava junto com ele, por isso a polícia acredita que não tenha havido roubo ou algum tipo de violência. Mas a causa da morte, só quem vai poder, né, apurar aí é o IML, o laudo do IML, que é assim que feito, né, passa para a polícia para esse inquérito policial. Mas uma notícia triste, né? A cidade toda comovida. Seu Cleuso Zanuto, de 79 anos, era bastante conhecido, né, na cidade, principalmente na Zona Leste, onde ele vivia e teve estabelecimento comercial, uma farmácia. Então, muita gente nas redes sociais também deixando aí mensagens de carinho, falando o quão bom ele era, né, como pessoa, que atendia a todos com carinho
carinho na farmácia e a família também, né, sofrendo com esse momento de dor. Não teve velório, Luci, o corpo ele saiu do IML e já foi enterrado na cidade de Pedrinhas Paulista, onde esse idoso tinha família. Então, uma notícia realmente muito triste, mas um mistério que acabou chegando ao fim na tarde, né, desta quarta-feira. Então tá aí, Laís, a notícia que a gente não queria trazer aqui, né? Infelizmente ontem, por volta das 6h30 da tarde, o corpo do seu Cleuso Zanuto foi localizado pela polícia, né? Até pelas circunstâncias, ele acredita ou ele tenha passado mal, ou então foi uma queda porque ele foi encontrado de bruços, né? E a polícia, como você disse, descarta aí qualquer tipo de violência porque o celular não foi levado, mas é lógico que somente o laudo do IML que deve apontar então as causas da morte do seu Cleuso. Obrigada por enquanto, viu, Laís? E boa tarde para você, bom trabalho. E olha, mais uma tentativa de feminicídio foi registrada aqui no interior paulista. Desta vez, uma mulher venezuelana de 35 anos foi esfaqueada na frente dos filhos e teve o cabelo queimado pelo marido, um homem de 46 anos. Isso aconteceu na madrugada de hoje, em São José do Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em estado grave ao hospital de base, com ferimentos no pescoço, peito, rosto e também no braço. O suspeito, que também é venezuelano, foi encontrado em casa pela Guarda Civil Municipal. Ele estava com sinais de embriaguez e acabou confessando que brigou com a esposa. Os guardas localizaram e apreenderam a faca que foi utilizada no crime. Ele foi preso e segue à disposição da Justiça. Vamos de primeira pausa, intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações do interior paulista. São José do Rio Preto está marcando 31 graus agora. Voltamos já. Já de volta e só uma correção, o seu Cleuso Zanuto, idoso que estava desaparecido e que foi encontrado ontem à noite, o corpo foi encontrado ontem à noite em um trecho de rodovia aqui em Presidente Prudente. Ele foi enterrado em Ribeirão dos Índios e não Pedrinhas Paulista, como a gente informou. E a polícia prendeu o jovem de 22 anos suspeito de dar um soco no rosto de um homem de 54 anos. Durante uma briga em um posto de combustíveis, ele foi preso na cidade de Votuporanga. A agressão ocorreu na madrugada do dia 26 de setembro e a vítima teve morte cerebral cerca de uma semana depois que estava internado. A violência foi gravada por uma testemunha que estava no estacionamento. A confusão teria começado depois que esse homem de 54 anos entrou no banheiro feminino que estaria sem placa de identificação na porta. Segundo a Polícia Civil, o jovem suspeito da agressão foi indiciado por homicídio doloso, quando assume o risco de matar. Ele foi localizado na casa dele na cidade de Cosmorama e preso. Já o outro jovem que aparece aí dando chutes é investigado e está em liberdade. E a Vigilância Sanitária Municipal de Prudente iniciou uma operação para orientar estabelecimentos comerciais sobre a venda de bebidas destiladas sem procedência e também sobre os riscos ao consumo de bebidas alcoólicas. Vou voltar com a Laís, porque é importante, Laís, a gente frisar que em Prudente não tem nenhuma suspeita, mas é claro, como manda o protocolo aí, a Vigilância Sanitária está fazendo essa fiscalização e orientando os estabelecimentos, né? Exatamente, Luci. A gente até noticiou ontem aqui, né, que a cidade não havia um caso sido notificado, mas esse caso não foi confirmado, não segue como suspeito. Então, a cidade não tem nenhum caso, nem confirmado e nem em suspeita. Mas, com certeza, essa ação é super válida, né? Essas fiscalizações, elas devem seguir até esta sexta-feira. Os fiscais foram divididos em 5 equipes
equipes que estão percorrendo aí os estabelecimentos comerciais para orientar sobre a origem das bebidas comercializadas em seus estabelecimentos, também sobre os riscos da compra desses itens em distribuidoras clandestinas e também sobre a possibilidade de investigação criminal pela Polícia Civil, caso seja confirmado algum caso de intoxicação por metanol. Os locais que forem identificados comercializando bebidas sem procedência ou adulteradas serão autuados, multados, interditados e correm o risco de perder o alvará de funcionamento. Ainda conforme o supervisor da Vigilância Sanitária, há alguns itens que os proprietários devem se atentar. Detalhes que podem identificar alguma adulteração, como análise da tampa, impressão do selo, do rótulo e contrarótulo e também uma análise do líquido. Essas abordagens estão sendo realizadas principalmente, Luci, em estabelecimentos de médio e grande porte, onde a venda desses produtos é mais frequente, como supermercado, conveniência e postos de combustíveis. Então, essa fiscalização sendo também, servindo também para orientar os comerciantes e segue até esta sexta-feira aqui em Presidente Prudente. Então, está aí um pente fino da Vigilância Sanitária Municipal, justamente para tentar localizar a gente que vem já de alguns dias e falando, inclusive, você fez uma matéria, inclusive, falando dos estabelecimentos comerciais, prontificando e tentando tranquilizar os consumidores, Mas, claro, existe a preocupação, já que a gente tem alguns casos sendo investigados, não só no estado de São Paulo, como em outros estados brasileiros também. Obrigada, viu, Laís? Bom trabalho para você. E a partir de amanhã a Laís vai ficar aqui no comando do BTP. Eu vou tirar uns dias de descanso aí, mas retorno logo. Bom trabalho para você, viu? E até a volta. E olha, ainda falando sobre essa fiscalização mais intensa por conta do metanol, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil reforçaram as ações de fiscalização em distribuidoras de bebidas e bares em Botucatu. E durante as ações, um depósito de garrafas foi localizado pelas equipes. Segundo a polícia, foram encontradas 15 mil garrafas vazias de bebidas alcoólicas. As garrafas estavam acondicionadas e separadas por cor e também por marca, viu? O proprietário do local foi identificado e conduzido para prestar esclarecimentos junto à polícia a fim de informar a procedência e também a destinação desses vasilhames que foram encontrados. Ainda foram apreendidas garrafas por amostragem com o objetivo de constatar a eventual presença do metanol em seu interior. O local vistoriado também não possuía alvará de funcionamento junto à Prefeitura de Botucatu, portanto, está aí o trabalho da Polícia Civil que encontrou esse depósito aí, provavelmente um depósito clandestino, que comercializava garrafas vazias. Isso é um perigo, gente, para a saúde. Mais uma pausa, intervalo é bem rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho. O Presidente Prudente marcando 28 graus. E a chuva que a gente está esperando, que a Defesa Civil tinha informado, parece que não vai vir, não, viu? A gente volta já. De volta para falar que a Band Paulista apresenta a Futurun Etapa KR7 em Araçatuba. A corrida da Band Paulista com a Fut Fanatics acontece no dia 30 de novembro com largada às 7 horas da manhã, viu? Então tá aí, serão 3 quilômetros, percursos de 3 quilômetros de caminhada e também corridas de 5 e 10 quilômetros, viu? E olha, não pode faltar o famoso kit atleta com camisa exclusiva da fila, viseira e muito mais. Além, é claro, de experiências únicas no pré e no pós-prova. E tudo isso você já sabe com transmissão ao vivo pela Band Paulista. As inscrições já estão abertas no site tvband.com.br. Olha, já são mais de 7 mil atletas nas últimas 4 corridas
E o circuito da Foot Run é um verdadeiro sucesso. Você não pode ficar de fora. É a Foot Run etapa KR7 em Araçatuba. Corra para se inscrever. O endereço tá aí, ó, tvband.com.br. Não quer correr? Não tem problema, viu? A gente tem também caminhada de 3 quilômetros, circuitos de 5 e 10 km. Então, vem você também participar dessa corrida que já é um sucesso aqui no interior paulista. E olha, a gente vai falar agora de entrega de brinquedos, isso mesmo, porque em Bauru, domingo é Dia das Crianças, né? E tem uma ONG que está participando, está arrecadando. E claro, além de arrecadar brinquedo, também precisa de voluntários para fazer a entrega. Larissa Fontanese foi lá conferir. Não basta só paciência para fazer esse trabalho. É preciso também ter disposição e o principal, a vontade de ajudar o próximo. Há 20 anos, Maria Inês organiza uma festa para o Dia das Crianças. A comemoração acontece em 8 comunidades de Bauru. Nós já fizemos uma entrega no sábado, né? E ainda faltam 7 comunidades que nós vamos atender agora essa semana. Essa semana nós vamos atender 4 e a semana que vem a gente finaliza. As doações acontecem durante o ano todo, mas é em outubro que o trabalho se intensifica. São semanas de organização para montar os presentes que vão fazer a alegria da criançada. Aqui no Esquadrão do Bem já tem bastante brinquedo, mas para atingir a meta dessa turma ainda faltam cerca de 200 doações. É que não dá, né, para deixar nenhuma criança de fora das comemorações. E é por isso que toda ajuda é bem-vinda. Os voluntários aceitam de tudo, brinquedos, alimentos e até doces para a festa. Mas o que falta mesmo é gente para colocar a mão na massa. De acordo com a voluntária, hoje a maior dificuldade é encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar. Nós temos muitos doadores, graças a Deus. Temos bastante doadores, mas temos poucos voluntários para irem até a comunidade fazer a entrega. O que falta para a gente, aos sábados, são voluntários para ir com a gente. E quem quiser ajudar ainda dá tempo. As doações podem ser entregues na Rua Vereador Antônio Ferreira de Menezes, número 187, na Vila Falcão. Eu falo todo dia, se cada um doar um grão, ninguém passa fome. É isso aí. Então, se você puder fazer uma criança feliz, puder doar um brinquedo, procurar uma entidade, uma ONG aí na sua cidade, tenho certeza que você vai fazer o domingo dessa criançada, dessa criança mais feliz, viu? E olha, previsão do tempo agora, porque a Defesa Civil emitiu alerta para previsão de chuva no interior paulista, inclusive tem alerta para tempestade no oeste paulista amanhã, mas essas temperaturas podem passar aí dos 30 graus, então fica o alerta e a gente espera que a chuva venha, está sendo prometida desde terça-feira, né? A gente espera que venha, mas que não faça muito estrago. O Boa Tarde Paulista vai fazer agora a última pausa, o intervalo é bem rapidinho, Presidente Prudente agora marcando 29 graus e a umidade relativa do ar em 53%. Voltamos já. Boa tarde, Paulista, de volta. E agora a gente vai falar sobre o Grupo Atia, uma empresa que é referência em Presidente Prudente. E é por isso que recebemos hoje o gerente comercial, Guilherme Sesco. Guilherme, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lucia. Eu que agradeço. Bom, eu vou começar perguntando para você, para quem não conhece o Grupo Atia, né, contasse um pouquinho da história. Bom, o Grupo Atia e Presidente Prudente tem uma história unida, né? Uma história em conjunto. São quase 100 anos aí de história do grupo, fundado em 1926, né, pelo seu Tufi Atia, a primeira funerária de Presidente Prudente, né, e vem crescendo junto aí com a cidade e toda a região. Queria que você falasse para mim quais foram os principais marcos da história do Grupo Atia. Como eu acabei de dizer, fundado em 1926, então são quase 100 anos. A primeira funerária da cidade, né, hoje a empresa mais antiga de Presidente Prudente, mas a primeira funerária, pioneira também na criação de planos de assistência funerária
para poder levar a mesma condição e os mesmos benefícios para os nossos clientes de uma forma parcelada, né? Podendo que caiba no bolso da população para poder ter acesso a todos esses nossos serviços. E depois de 100 anos, né, 99 anos, também o primeiro crematório do Oeste Paulista, né? Então, sendo pioneiros, né, primeiros aí em todas essas soluções aqui para a nossa cidade. A gente vai falar também sobre isso, só que antes eu queria que você falasse o diferencial aí do Grupo Atia hoje no mercado. Olha, hoje o que se diferencia, né, uma empresa para durar, perpetuar por tanto tempo, né, com tanta qualidade, com tanta riqueza, tanto benefício para os nossos clientes, é claro que a humanização, né? Você ter aí uma empatia com os nossos clientes, saber trazer os benefícios em vida para os nossos clientes. Somos a funerária mais antiga, mas somos uma empresa que preza pela saúde dos nossos clientes, né? Então, isso sempre foi um grande benefício aí, uma grande vantagem e diferencial para a nossa empresa e para os nossos clientes. Inclusive, a gente tem um vídeo, né? Pedi para o pessoal lá no Twitter mostrar para a gente, colocar para a gente esse vídeo falando um pouquinho do Grupo Atia. Há 99 anos, o Grupo Atia dedica-se a cuidar de quem você ama. Nossa trajetória é construída sobre o compromisso de estar ao seu lado sempre. Grupo Atia, tradição que acolhe, excelência que inova. Bom, você falou do crematório agora há pouco, né? Recentemente foi inaugurado. O que isso representa para a cidade? Representa muito, né? Para a cidade, eu costumo dizer que é uma entrega que a gente faz para os nossos clientes, para os nossos munícipes, e mantendo esse pioneirismo, né, de excelência e trazer essa solução, que é uma solução ambiental, é uma solução econômica, né? A gente sabe o tamanho do problema e das dificuldades que toda a população, não só de Presidente Prudente, enfrenta em questões de cemitério. E a gente traz essa inovação, traz esse benefício aqui também para Presidente Prudente. Então, somos pioneiros e o primeiro crematório do Oeste Paulista. Inclusive, era um pedido há muito tempo da população, porque não tinha nada parecido aqui perto. Exatamente. Né? E com base nesses estudos mesmo, a gente não para, né? O Grupo Atia é uma constante evolução, é uma constante desenvolvimento e em busca de soluções para os nossos clientes e para a população em geral aqui da nossa região. Ô, Guilherme, eu queria que você falasse com a gente também com relação à campanha, né? O Grupo Atia está com uma campanha especial, Isso né? mesmo. Pode explicar um pouquinho mais como é que funciona? Exatamente. Eu, como gerente comercial, então trago aí algumas vantagens, né? Todo mundo já conhece os planos do Grupo Atia, então hoje a gente vem com o Indique e Ganhe. Todo mundo já conhece o Grupo Atia, todo mundo já ouviu falar, todo mundo já teve um dia alguém da família que pagou aquele carnezinho do Grupo Atia, né? O nosso carnezinho de parcelas do seu plano. Hoje você, cliente do Grupo Atia, pode indicar para um outro amigo, um parente, qualquer pessoa do seu convívio e garantir 50% de desconto nas suas próximas parcelas. Bom, você falou essa questão do carnezinho aqui, acho importante a gente falar, porque tem o plano Atia, né? Não é só para depois que a gente parte dessa para melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do plano Atia, como é que funciona, né? Porque dá para usufruir em vida, não dá? Com certeza, com certeza. Como eu disse, pioneiros, né, em meados de 1980, criamos esse plano de assistência funeral para poder dar condição para toda a população, toda e qualquer pessoa da nossa cidade e da região pode garantir os nossos benefícios. Nós temos desconto em consultas, que é muito famoso, né? Quem nunca ligou para marcar, agendar uma consulta e disse, eu tenho plano Atia. Hoje a gente tem uma grande parceria com a Rede Drogazil, Droga Raia. Então, você pode ir até as farmácias e requerer exatamente o seu desconto. Falar, eu sou cliente Atia, eu quero o meu desconto. E, além disso, você tem inúmeras vantagens com os nossos principais parceiros. Então, a gente tem rede de farmácias, a gente tem parceiros de saúde, parceiros de academias. Então, a gente vem buscando soluções mesmo para poder agregar em vida para os nossos clientes. Tem que ser morador apenas de Presidente Prudente? Não. Vocês atendem a região? Como é que funciona? Exatamente. Acolhemos Presidente Prudente toda a região, todo o Oeste Paulista. E em breve vem novidades aí. Dá para adiantar alguma coisa dessas Por enquanto, novidades? não. Então, tá aí fica para os 100 anos. Para quem... 100 anos é ano que vem. Ano que vem. Então, para quem é da região, quiser conhecer
o plano, o que precisa fazer? Só entrar em contato nas nossas redes sociais, né, os nossos canais de atendimento, pelo nosso próprio site, ou visitar as nossas filiais e a nossa central aqui em Presidente Prudente. Bom, você queria deixar alguma mensagem final para o pessoal que está em casa assistindo sobre o Grupo Atia? Grupo Atia e Presidente Prudente, esse nome tão forte, né, tão consolidado, essa história construída juntos. Então, é a empatia que a gente fala, é o acolhimento que a gente traz todos os dias. Então, convido vocês a conhecer. Quem não conhece, convido a conhecer. Quem já ouviu a mãe, a avó, a tia falando sobre o Grupo Atia, venha nos conhecer nas nossas redes sociais e conhecer os nossos benefícios. Obrigada, viu, Guilherme? É uma parceria que está começando aqui. O Guilherme volta daqui 2 semanas. Isso, exatamente. Para a gente continuar nosso bate-papo. Obrigada. Eu que te agradeço, boa Lucy. tarde. Boa tarde. Bom, o Boa Tarde de hoje vai ficando por aqui. Como eu já adiantei, eu vou sair de folga. Vai ser uma semaninha só. Retorno no dia 20 de outubro. Queria te desejar um bom fim de semana já e a gente se vê na volta, tá? Boa quinta-feira. Tchau.